até posso fazer tudo a um bar de pressão. Mas como é que eu resolvo a questão da substância não estar sozinha? O que a gente fez até agora ao longo do semestre, quando a situação não é a ideal? Oi? A gente faz uma correção no nosso modelinho, não é? Bom, se ali eu tenho o G e não o G padrão, obviamente eu estou me referindo a valores de ΔG e ΔG padrão. Então, qual é a correção que eu posso fazer? Olha, eu posso imaginar que o ΔG, ele seja igual ao ΔG padrão, mais uma correção. Mais um fator de correção. Faz sentido para você? Foi isso que a gente fez o semestre inteiro, não é porque eu quero fazer, é porque assim caminha a humanidade. Assim caminham os modelos. A gente fez isso com gás ideal para chegar no modelo de Van der Waals, né? Por exemplo. A gente sempre fez isso. Aí eu pergunto para vocês, essa correção aqui deve refletir o quê? Você concorda, Jéssica, que tem que ter uma correção? A substância não está pura, gente. O valor tabelado é para a substância pura. Eu não tenho como ter uma reação química com substância pura. Porque mesmo que eu tenha uma reação só, uma molécula só, que sofre, por exemplo, uma isomerização, tá certo? À medida em que ela começa a formar o produto, ela deixa de estar sozinha. Então tem que fazer uma correção. Essa correção você acha que tem que levar em conta o quê? O que você consideraria? Por que pressão? Suponha que eu fiz tudo a mesma pressão. Mais um fator de correção, vamos considerar P constante. P constante igual a 1 bar. A pressão não é mais uma variável. Pronto. Oi? De um certo modo. Você pensou na constante de equilíbrio por quê? Porque você está trabalhando com substância que não é pura, está misturada com outra. Mas a constante de equilíbrio vai acontecer num pontinho só, não é? Então não precisa ser a constante de equilíbrio. Mas pode ser a composição do sistema, não é? Eu vou ter aqui um fator, olha, que leva em conta... Bom, eu tenho que observar duas coisas. Primeiro, temperatura, que a temperatura ela também tem que ser constante. Aqui tem que ter um termo que dependa de T. T tem que aparecer. Tá certo? Porque a gente sabe que a temperatura é importante para as reações químicas. Então, tem que depender de T e tem que depender da composição química. Essa composição química vai mudando à medida em que a reação acontece. É por isso, Juan, que não pode ser a constante de equilíbrio. Mas pode ser o quê? Que muda e que pode ter qualquer valor. O quociente de reação. Então, essa nossa correção aqui deve depender do quociente de reação. Não confundam com calor, tá? Sempre que eu ponho esse que aí, eu me preocupo. Diga. Então, vai depender em que momento da reação você está mais? Vai depender, sim. O G ele não está mudando? Se você olhar essa reação aqui, olha. Qualquer ponto que você pegar, o G está mudando. Ele está mudando em função do quê? Da composição do sistema. Não é? Para cada composição eu vou ter um valor diferente de G. Certo? Quem tem dúvida até esse ponto aqui? Porque daqui para frente é escorregar na casca de banana. É muito fácil. Quem tem alguma dificuldade até este ponto? Alguém não entendeu alguma coisa que eu fiz? Então, como é que eu vou escrever esse G? Eu não vou mostrar para vocês da onde que veio. Eu espero, sinceramente, que vocês aprendam lá em Fisicoquímica. Então, lá na Fisicoquímica 1, uma série de coisas que eu não pude... como é que fala?
demonstrar para vocês, vocês vão, né, ver com o professor. Eu acho que essa aqui é uma delas. Então, o meu ΔG é o seguinte, olha. Esse ΔG aqui, que eu sei que depende da composição, então que ele vai mudar constantemente, ele vai ser igual ao ΔG padrão. E o ΔG padrão, ele não depende da composição. Porque, por definição, ele funciona, ele é definido para a substância pura. Então, ele não depende da composição. Então, é o ΔG padrão mais um termo de correção que depende de T e depende de Q. Então, eu só vou escrever aqui para vocês. Logaritmo LRT, logaritmo de quê? Por que vocês riram? Gente, vocês têm trauma com diferencial e com logaritmo também, é isso? Assim não é possível. É só uma equação. O que é importante é entender o significado dela. Oi. Pode ser ou pode não ser. Aquele ΔG, como eu coloquei na forma geral, é o não padrão. Eu estava definindo as transformações espontâneas. Agora, eu posso ter um ΔG padrão. Se eu calcular o ΔG a partir do ΔH padrão e do ΔS padrão, esse ΔG vai ser o padrão. Vai ser o da reação. Calma, Tica. Ó. Para uma dada reação, eu vou ter um ΔG. Esse ΔG aqui, eu não tenho como calcular, porque eu não tenho valores tabelados para ele, como eu já falei para vocês. Para vocês calcularem esse ΔG para uma reação qualquer, eu teria que dar para vocês as concentrações de todo mundo. Aí eu dou as concentrações de todo mundo, dou as temperaturas e dou os ΔGs padrão de formação. Aí vocês conseguem obter esse ΔG aqui. Lembrando que esse ΔG aqui, né, ele na verdade é uma inclinação, tá? Mas normalmente esse ΔG aqui, ele não me interessa. Normalmente esse ΔG aqui não é o que interessa quando nós olhamos para uma reação química. Não é o que interessa quando vocês leem nos livros, quando vocês vão aplicar em química orgânica, quando vocês vão aplicar em bioquímica, em química analítica, em fisicoquímica. Normalmente nós estamos interessados nesse aqui. Então, que condição específica, o que eu posso associar, no que essa equação aqui pode se transformar? Quando o Q for a constante de equilíbrio, acontece o quê? Quando Q for igual a constante de equilíbrio, o que acontece mais com essa reação, com essa equação? Quando o Q for igual a constante de equilíbrio, o que acontece nessa equação? O que acontece com o ΔG? É zero. Então, quando a constante de equilíbrio for igual, quando o quociente de reação for igual à constante de equilíbrio, o ΔG vai ser zero. Qualquer que seja o valor da constante de equilíbrio, quando a reação química está em equilíbrio, esse ΔG, ele é zero, é o ponto de mínimo. E aí a nossa equação, ela se transforma assim, ó, ΔG padrão mais RT ln da constante de equilíbrio, ou ΔG padrão é igual a menos RT ln da constante de equilíbrio.
E é isso aqui que normalmente é usado. E vem dessa relação que eu falei para vocês, não é? Que informação que eu tiro? A primeira coisa, se eu uso ΔG padrão, se eu uso aquela equação, eu parto do princípio que a reação aconteceu em alguma extensão. Eu parto do princípio que a reação em alguma extensão aconteceu, portanto ela é espontânea. Eu só não sei o quão espontânea ela é, quanto produto ela vai gerar. Portanto, eu estou discutindo equilíbrio. Tá certo? Então, falem vocês para mim o seguinte. Se a constante de equilíbrio for um número muito maior do que 1, isso significa que eu tenho muito produto sendo formado. Certo? Se eu tenho muito produto sendo formado, vocês se lembram que nós falamos? A reação acontece em grande extensão, a reação tem grande probabilidade de acontecer. É nesse sentido que muitas vezes se usa o termo espontâneo, que a reação vai acontecer espontaneamente, ela vai, porque senão eu não poderia usar essa equação. Então, quando a gente fala a reação é espontânea, a gente está falando, olha, ela acontece em grande extensão. Tá certo? A gente não está discutindo se ela vai acontecer ou não. Então, olha, uma constante de equilíbrio muito maior que 1, o que significa nessa equação? T em Kelvin, temperatura termodinâmica, portanto, sempre positivo. Se eu tenho o logaritmo de um número maior do que 1, esse logaritmo aqui, ele vai ser positivo ou negativo? Se o número for maior do que 1, é positivo ou negativo? Vocês têm problema com logaritmo mesmo. A única coisa que muda de ln para log é a base. O resto, todo vale. Se você tem log, por exemplo, um número muito maior do que 1, 1 milhão, né? Se você tem log de 1 vezes 10 à sexta, quanto que é isso? 6. Se você tem um log de um número 1 vezes 10 à segunda, é 2. Então, quanto maior for esse número aqui, o log, se ele for maior que 1, o log é positivo. E quanto maior for esse número, mais positivo vai ser. Então, uma constante de equilíbrio maior do que 1, bem maior do que 1, esse número aqui vai ser positivo. T é positivo. R é a constante universal dos gases. Aqui eu vou ter valores de energia, né, de ΔG, então aqui eu não vou usar nunca o 0,082, tá? Porque lá é ATM vezes litro por Kelvin por mol. Aqui eu tenho que usar Joule por Kelvin por mol, que é 8,3, né? Ou 8,31. Aquelas várias unidades do R que vocês conhecem. Esse R aqui ele pode ser expresso com várias unidades, né? Ele pode ser expresso em caloria, ele pode ser expresso em Joule por Kelvin por mol, ele pode ser expresso por atmosfera vezes litro por Kelvin por mol, tá? Então, atenção sempre à unidade só. Então, se a constante de equilíbrio for muito maior do que 1, esse número aqui, o ΔG, ele vai ser muito menor do que 1. Ele vai ser bem negativo. Perdão. Ele vai ser muito menor do que 0. Ele vai ser negativo. E ele vai ser tão mais negativo quanto maior for a constante de equilíbrio. Então, um ΔG padrão para uma reação, um ΔG padrão muito negativo, significa uma reação muito espontânea, aspas, no sentido de que vai gerar muito produto. Significa uma reação que vai acontecer em grande extensão. E se eu tiver uma reação que tem a constante de equilíbrio, isso já vale para P1, tá? Porque não foram muitas as pessoas,
mas alguns artistas encontraram constante de equilíbrio negativa. Constante de equilíbrio pode ser negativa? Não. Porque o único jeito da constante de equilíbrio ser negativa é a gente ter concentração negativa. E a gente não falou em nenhum momento de antimatéria aqui no nosso curso, né? Então não tem como a concentração ser negativa. Então, se a constante de equilíbrio, se ela for muito menor do que 1, o que vai acontecer com ΔG? Bom, para um número menor do que 1, o ln de um número menor do que 1 é negativo. Só que aqui eu tenho menos também. R é sempre positivo, T é sempre positivo, menos com menos vai dar mais. Então eu vou ter um ΔG positivo. Um ΔG padrão. Isso significa o quê? Significa que a reação acontece em pequena extensão. Então percebam, não quer dizer que a reação não é espontânea. Então quando vocês encontrarem isso em algum livro, é porque o autor do livro está confundindo ΔG com ΔG padrão. Porque se vocês chegam a escrever esta equação aqui, é porque vocês partem do equilíbrio que há. Vocês partem da ideia, partem do pressuposto de que há um equilíbrio. Então, se há um equilíbrio, a reação está acontecendo em alguma extensão. E quando ΔG vai ser zero? Quando o ΔG padrão vai ser zero? Quando a constante de equilíbrio for igual a 1. Isso aqui é uma questão puramente circunstancial. Puramente circunstancial. Vocês percebem? Se é o ΔG sem ser padrão, ΔG igual a zero significa equilíbrio. ΔG padrão igual a zero significa simplesmente uma reação na qual a constante de equilíbrio é igual a 1. Aí não me perguntem, quando a constante de equilíbrio vai ser igual a 1, Dalva? Sei lá, para alguma reação, em algum momento, você pode ter uma constante de equilíbrio igual a 1 ou próximo de 1. Aí você vai ter um ΔG padrão igual a 0 ou próximo de 0. E isso não tem nada a ver com equilíbrio, com existir ou não, com existir ou não o equilíbrio. O equilíbrio já está pressuposto, desde o momento que eu usei a equação. ΔG padrão igual a 0 significa simplesmente a posição do equilíbrio. Se o K vai ser pequeno, se o K vai ser grande, ou se vai ser igual a 1. Diga. Para a gente saber a extensão, a gente tem que olhar para o G padrão e não para o G? Sim, até porque você não vai ter como olhar para o G. Porque você não tem valores tabelados. Sempre que você for consultar uma tabela, o Aleph, que sacanagem, te acordei, né? Vai lá no final e conta pra gente o que está tabelado aí no teu livro. É ΔG ou é ΔG padrão? Tô te devendo uma, hein, Aleph? Desculpa. Quem? Como? Onde? Saúde. Achou? É ΔG padrão. O que vocês têm tabelado em qualquer livro é o ΔG padrão. Mas se por acaso a gente tiver calculado o ΔG pelas formas anteriores, dá para saber por ele? Não. Tem que ser por ΔG padrão. Constante de equilíbrio, sim. Porque se você calcula o ΔG e ele é diferente de zero, ele vai ser zero no equilíbrio. Se ele é zero no equilíbrio, aí você chega naquela equação. Para chegar naquela equação, você já vai no valor tabelado, né? Então, ΔG igual a zero significa equilíbrio.
ΔG padrão igual a zero significa que a constante de equilíbrio é igual a 1. 1,000, o que vocês quiserem, mas enfim. Então é muito comum, principalmente em livros mais antigos, né? É muito comum haver essa confusão de ΔG. Na verdade, era uma espécie de licença, eu imagino, né? Porque como os valores tabelados eram os valores padrão, talvez não houvesse essa preocupação com a diferenciação. O fato concreto é que existe uma grande confusão. Então, na natureza, os processos que levam a uma diminuição da energia livre de Gibbs, ou seja, que levam a um aumento da entropia do universo, acontecem espontaneamente. Se a energia livre de Gibbs aumentar, significa que a variação da entropia do universo está diminuindo, porque é menos T ΔS do universo. E se diminui, não é espontâneo, não vai acontecer. A partir do momento que aconteceu, né, ou que pode acontecer, vai haver uma condição na qual o G atinge um valor mínimo. Nesse ponto aqui, onde a inclinação dessa curva aqui se iguala a zero, eu tenho um equilíbrio. Eu posso associar os deltas, que é o que, né, a gente sabe que é uma inclinação, enfim. Mas a gente vai associar um delta, né, a variação do G ao longo da reação. Então, nesses pontos aqui, a gente associa um ΔG igual a zero. ΔG não padrão. Legal, mas e aí? Como é que eu relaciono isso com o que eu tenho tabelado? O que eu tenho tabelado é G padrão. Então vamos fazer assim, ó. Esse G, como ele depende da composição, vamos pegar o ΔG padrão, que é para a substância pura, e vamos colocar um fator de correção nele. É claro que as espécies estão interagindo, né? Elas não estão puras, uma sente a presença da outra, vamos colocar um fator de correção, e esse fator de correção está relacionado com a composição química. Perfeito, foi o que a gente fez. ΔG igual a ΔG padrão mais um fator de correção que estava relacionado ao quê? Aí, quando eu chego, né, numa condição de equilíbrio, o ΔG se iguala a zero e eu chego na equação que é efetivamente a mais usada, né, para descrever as situações. Então, qualquer reação química que esteja num papel, eu posso calcular aquele ΔG padrão. E a partir dali obter uma constante de equilíbrio. Lá no começo do semestre eu falei para vocês, constante de equilíbrio, ela tem unidade? Então, essa é uma grande confusão que é feita também, porque a constante de equilíbrio experimental, aquela que nós obtemos a partir das concentrações, ela deve sim ter unidade. Só que nós, né, se vocês pegarem a literatura, normalmente não se coloca unidade, para poder ser comparado com a constante de equilíbrio termodinâmica. Aquela constante de equilíbrio que aparece ali naquela equação, ela vem, na verdade, de pressões, né? O primeiro argumento é usar pressões, e aí essas pressões parciais são divididas por pressões padrão, e é por isso que lá não tem unidade. Então, o que nós usamos não tem unidade porque os livros, textos que vocês usam não trazem unidade nenhuma. Mas a constante de equilíbrio experimental, ela deveria sim ter unidade. Tá certo? A termodinâmica não.